respirasse só essas coisas. Se você respirasse só gazélio de bexiga, aquele que faz sua voz ficar fininha, você viveria só 14 minutos, porque ele não daria o oxigênio que você precisa pra viver. Respirando por um canudinho, você até sobreviveria porque teria ar, mas seria em pouca quantidade e viveria só uma semana. Se você respirasse só pum, viveria por 2 semanas. Isso se você não morresse de vomitar antes. Por fim, se você tentasse respirar na água, até receberia um pouquinho de oxigênio, mas morreria depois de 2 minutos. Quanto tempo você sobreviveria se respirasse só essas coisas? Se você respirasse só gazélio de bexiga, aquele que faz sua voz ficar fininha, você viveria só 14 minutos, porque ele não daria o oxigênio que você precisa pra viver. Respirando por um canudinho, você até sobreviveria porque teria ar, mas seria em pouca quantidade e viveria só uma semana. Se você respirasse só pum, viveria por 2 semanas. Isso se você não morresse de vomitar antes. Por fim, se você tentasse respirar na água, até receberia um pouquinho de oxigênio, mas morreria depois de 2 minutos. Essa foto tá me deixando louca. Isso aqui é um mar ou um cheesecake? Porque 80% das pessoas veem um barco no oceano, mas 20% tem certeza que é um cheesecake muito bem cortado. Nas cenas de cirurgia dos filmes, pra parecer que tá cortando sem o ator realmente se machucar, eles usam isso. Um bisturi sem corte que tem uma bolsinha, que quando você aperta, sai sangue falso. Já as seringas são retráteis. Quando você pressiona a agulha, ela vai pra dentro da seringa e parece que a pessoa tá sendo perfurada. Quando um ator leva uma facada, ela normalmente é de plástico ou retrátil. E tem um caninho por trás de onde sai o sangue falso. E eu sempre quis saber isso. Por fim, pra fazer cenas de sangue sem sujar o estúdio, eles usam essas poças falsas. Esse cara montou um boneco pra sua decoração de Natal, mas não acreditou no que os vizinhos fizeram. Ele pendurou o boneco que se mexia de um lado pro outro, como se tivesse pendurado no telhado. E até colocou uma caixa de som com um cara berrando. Só que ficou um pouco realista demais, a ponto de os vizinhos chamarem a polícia e os bombeiros. Esse cara montou um boneco pra sua decoração de Natal, mas não acreditou no que os vizinhos fizeram. Ele pendurou o boneco que se mexia de um lado pro outro, como se tivesse pendurado no telhado. E até colocou uma caixa de som com um cara berrando. Só que ficou um pouco realista demais, a ponto de os vizinhos chamarem a polícia e os bombeiros. Esse cara montou um boneco pra sua decoração de Natal, mas não acreditou no que os vizinhos fizeram. Ele pendurou o boneco que se mexia de um lado pro outro, como se tivesse pendurado no telhado. E até colocou uma caixa de som com um cara berrando. Só que ficou um pouco realista demais, a ponto de os vizinhos chamarem a polícia e os bombeiros. É assim que uma aranha faz uma teia. Usando a seda que ela mesma produz, a aranha vai trançando ela com as patas pra formar a teia. Eu achava que isso demorava dias pra fazer, mas na verdade é coisa de meia hora. Eu nunca mais vou destruir uma teia na minha vida. Como as coisas são feitas? O dinheiro é feito cortando um pedação enorme de papel. Imagina se cortar um tiquinho errado. E é assim que uma fábrica consegue colocar os desenhos perfeitamente num pote ou vaso. A calça jeans sendo cortada a laser me parece um pouquinho perigoso. E é uma máquina que faz os rasgos um por um. Os chinelos são feitos com esse processo satisfatório. Por fim, a máquina de garrafa parece que tá cagando. Como as coisas são feitas? O dinheiro é feito cortando um pedação enorme de papel. Imagina se cortar um tiquinho errado. E é assim que uma fábrica consegue colocar os desenhos perfeitamente num pote ou vaso. A calça jeans sendo cortada a laser me parece um pouquinho perigoso. E é uma máquina que faz os rasgos um por um. Os chinelos são feitos com esse processo satisfatório. Por fim, a máquina de garrafa parece que tá cagando. Como as coisas são feitas? O dinheiro é feito cortando um pedação enorme de papel. Imagina se cortar um tiquinho errado. E é assim que uma fábrica consegue colocar os desenhos perfeitamente num pote ou vaso. A calça jeans sendo cortada a laser me parece um pouquinho perigoso. E é uma máquina que faz os rasgos um por um. Os chinelos são feitos com esse processo satisfatório. Por fim, a máquina de garrafa parece que tá cagando. Esse cara é um vândalo do bem, que transforma o dia a dia em algo mágico. A porta do metrô, por exemplo, virou uma amarelinha e todo mundo resolveu brincar. Escreveu "O chão é lava" na faixa de pedestres. E atravessar a rua virou um jogo. Ele desenhou um simples quadrado no chão e ele virou um lugar feito para as pessoas se abraçarem. Ele instalou uma cesta de basquete só para as pessoas jogarem o lixo nessa lixeira. Uma
uma caixa com um buquê no meio da rua, escrito: em caso de amor à primeira vista, quebre o vidro. Esse cara é um vândalo do bem, que transforma o dia a dia em algo mágico. A porta do metrô, por exemplo, virou uma amarelinha, e todo mundo resolveu brincar. Escreveu: o chão é lava na faixa de pedestres. E atravessar a rua virou um jogo. Ele desenhou um simples quadrado no chão, e ele virou um lugar feito para as pessoas se abraçarem. Ele instalou uma cesta de basquete, só para as pessoas jogarem o lixo nessa lixeira. Uma caixa com um buquê no meio da rua, escrito: em caso de amor à primeira vista, quebre o vidro. Esse cara é um vândalo do bem, que transforma o dia a dia em algo mágico. A porta do metrô, por exemplo, virou uma amarelinha, e todo mundo resolveu brincar. Escreveu: o chão é lava na faixa de pedestres. E atravessar a rua virou um jogo. Ele desenhou um simples quadrado no chão, e ele virou um lugar feito para as pessoas se abraçarem. Ele instalou uma cesta de basquete, só para as pessoas jogarem o lixo nessa lixeira. Uma caixa com um buquê no meio da rua, escrito: em caso de amor à primeira vista, quebre o vidro. Trends de internet que deram muito errado. A moda de colocar slime no cabelo viralizou muito, e as pessoas logo começaram a imitar. O problema é que elas não sabiam que isso, na verdade, não era slime real, e sim um creme pra cabelo que tinha essa textura. Já o slime secava igual cimento e ficava impossível de tirar, e alguns terminaram carecas. Em 2025, surgiu uma trend de misturar toda e qualquer coisa nojenta encontrada na escola pra tentar fazer um vírus do zero. Colocavam chiclete, comida, sujeiras aleatórias e deixavam o negócio lá por dias. Além de ficar com cheiro de leite azedo com esgoto, mandou várias pessoas pro hospital. Nessa cidade, a água escorre pra cima e bolas rolam pro lado errado. Parece mágica, mas é uma ilusão de ótica. E o seu cérebro acabou de cair nela. A cidade inteira foi construída numa ladeira. Inclusive as casas, que ao invés de serem retas, são tortas. E como a linha do horizonte não é reta, o seu cérebro buga. E se algum dia você se sentir burro, lembre dessas influencers que compraram todos os peixes dourados do pet shop pra devolver eles pro oceano. Elas só não lembraram que peixe dourado é de rio e não de mar. Qual o canal do YouTube com mais vídeos? Em terceiro lugar fica esse canal de videoaulas, que tem 1,3 milhão de vídeos, mas parou de postar faz 6 meses. Mas em segundo lugar tá esse cara aleatório, que postou 2 milhões de vídeos. Sobre o quê? Vocês perguntam. Tutoriais de computador, que ele continua postando. E o canal com mais vídeos da história é o NameLook, com 5 milhões de vídeos, porque posta um vídeo pra cada nome do mundo. Sim, Enzo Silva, até o seu. Você tá andando errado, porque inventaram um novo jeito de andar muito mais rápido. Você primeiro dá um passo, depois um pulinho, dá outro passo e outro pulinho. Aí você repete isso várias vezes, e no final fica essa bosta. E se você nascesse sem essas coisas? Se você não tivesse nariz, até conseguiria viver, mas com dificuldade. Isso porque ele filtra o ar que você respira e protege os seus pulmões. Então você viveria com muitas infecções. Mas se você não tivesse polegares, não conseguiria escrever e nem segurar quase nenhum objeto. Se inscreve usando o polegar se você ama seus polegares. Já sem sobrancelhas, você viveria quase normalmente, mas cairia muito suor nos seus olhos e você teria muita conjuntivite. Sem língua até daria pra viver, mas você não sentiria o gosto de nada, engasgaria comendo qualquer coisa e só poderia comer alguns tipos de comida. E falar também seria praticamente impossível. Por fim, se você nascesse sem o seu buraquinho, não conseguiria se livrar do seu e a sua única chance de sobreviver seria se fizessem um artificial. Ideias que pareciam geniais, mas foram muita burrice. Essa galera queria quebrar o recorde mundial de mais balões soltos no ar. Só que os gênios esqueceram de checar a previsão do tempo e não viram que ia ter uma tempestade enorme. Então eles soltaram mais de 1 milhão de balões. Todo mundo achou que eles iam voar, mas por causa da chuva, todos começaram a cair, o que causou vários acidentes. Tiveram que fechar aeroportos porque o céu tava infestado de balões e o mar ficou extremamente poluído. Tudo isso pra no fim o Guinness nem aceitar o recorde deles. Porque o seu teclado não é na ordem do A, B, C, D, pra você escrever mais devagar. Isso porque esse teclado foi criado em 1868, quando criaram a máquina de escrever. Nela, se você escrevesse muito rápido, as teclas travavam. Então, separaram as letras que a gente mais usa, pra você ser obrigado a escrever lerdão. Porque o burro é o único que não tem medo do Shrek. Ele fala no primeiro filme que ele é daltônico, o que significa que enquanto todo mundo vê o Shrek desse jeito, o burro enxerga ele igual um humano. Ele tem o aniversário mais longo do mundo, porque no dia do seu aniversário, esse cara entrou num avião, saiu da Nova Zelândia, foi pra Austrália e depois pro Havaí. Só que cada vez que ele mudava de país, o fuso horário diminuía algumas horas. Então, mesmo depois de 46 horas, ainda era o dia do seu aniversário. E ele passou sozinho.
Dentro de um avião. Essa menina de 10 anos falou pros seus pais que se eles não escutassem ela, eles iam morrer. Ninguém deu muita bola, mas ela tava certa. Em 2004, a Tilly tava com seus pais numa praia da Tailândia. Só que ela percebeu que o mar tava recuando e que tinha uma espuma muito esquisita na água. E por coincidência, 2 semanas antes, ela tinha aprendido sobre tsunamis na escola. Mas quando ela falou pros seus pais, eles responderam: para de ser boba, só vai chover. Só que ela começou a gritar tanto que o pai dela foi falar com o salva-vidas pra ele provar pra menina que tava tudo bem. Mas ele disse que ela tava certa. E acabou sendo o tsunami mais mortal da história. Mas por causa dela, a praia foi um dos únicos lugares com 0 feridos. Essa menina de 10 anos falou pros seus pais que se eles não escutassem ela, eles iam morrer. Ninguém deu muita bola, mas ela tava certa. Em 2004, a Tilly tava com seus pais numa praia da Tailândia. Só que ela percebeu que o mar tava recuando e que tinha uma espuma muito esquisita na água. E por coincidência, 2 semanas antes, ela tinha aprendido sobre tsunamis na escola. Mas quando ela falou pros seus pais, eles responderam: para de ser boba, só vai chover. Só que ela começou a gritar tanto que o pai dela foi falar com o salva-vidas pra ele provar pra menina que tava tudo bem. Mas ele disse que ela tava certa. E acabou sendo o tsunami mais mortal da história. Mas por causa dela, a praia foi um dos únicos lugares com 0 feridos. Você também sente que o mundo era mais colorido antes? É porque ele era. Quando a gente é criança, a lente que fica no seu olho chamada cristalino é completamente transparente. E as células que veem cor são muito sensíveis. Mas quando a gente cresce, essa lente muda e a gente vê as cores menos vibrantes. Resolveram testar a resistência de um atleta contra um macaco. As regras eram simples. Os competidores tinham que se pendurar usando só as mãos. E quem aguentasse mais tempo ganhava. Com o tempo, o orangotango começou a se balançar. E o ginasta imitou, achando que logo mais o bicho ia cansar. O cara já tava muito cansado e tava quase desistindo por causa da dor. Mas aí o macaco ficou entediado e quebrou as regras brincando com o pé. E aí o ginasta ganhou por pouco. Resolveram testar a resistência de um atleta contra um macaco. As regras eram simples. Os competidores tinham que se pendurar usando só as mãos. E quem aguentasse mais tempo ganhava. Com o tempo, o orangotango começou a se balançar. E o ginasta imitou, achando que logo mais o bicho ia cansar. O cara já tava muito cansado e tava quase desistindo por causa da dor. Mas aí o macaco ficou entediado e quebrou as regras brincando com o pé. E aí o ginasta ganhou por pouco. Resolveram testar a resistência de um atleta contra um macaco. As regras eram simples. Os competidores tinham que se pendurar usando só as mãos. E quem aguentasse mais tempo ganhava. Com o tempo, o orangotango começou a se balançar. E o ginasta imitou, achando que logo mais o bicho ia cansar. O cara já tava muito cansado e tava quase desistindo por causa da dor. Mas aí o macaco ficou entediado e quebrou as regras brincando com o pé. E aí o ginasta ganhou por pouco.